suas 39 primeiras edições, nosso congresso foi presencial, com grande sucesso. Veio a pandemia. O desafio de realizá-lo à distância mostrou-se uma oportunidade. Aprendemos a tirar partido da internet e repetimos o sucesso. Agora, para nossa imensa alegria, o pior da pandemia parece ter passado. Assim, podemos voltar a nos encontrar. E vamos comemorar isso no maior centro de negócios da América Latina, na cidade de São Paulo. De dura poesia concreta e discreta beleza. Do ano que se comemora o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Frente a acontecimentos recentes no mundo das artes, como os NFTs, e frente à perspectiva de realidade virtual e a realidade aumentada virem a fundar uma nova internet, certamente teremos muito o que discutir. Como sempre, vamos tratar de todas as novidades no campo da propriedade industrial, pois sabemos que marcas, patentes e desenhos industriais ocupam lugar de destaque no mundo em transformação. E vamos festejar a possibilidade de voltarmos a nos ver frente a frente. Depois da experiência remota bem-sucedida, quem, por qualquer motivo, não puder estar em São Paulo, não ficará excluído de nosso congresso e poderá interagir com os presentes. Todos poderão assistir a todas as sessões simultâneas no momento que convier, pois o Congresso Internacional da BPI de 2022 será híbrido, como os novos tempos estão a permitir, e todas as sessões ficarão disponíveis na internet como desejam os nossos associados. É um novo desafio, mas estamos confiantes no sucesso. Afinal, São Paulo sempre foi palco de imensos desafios, da expansão de nosso território à independência, do sucesso de nossa indústria à grande revolução verde que impulsiona o Brasil, e da afirmação de nossa cultura e nossas artes. A fronteira agora é no universo virtual e no ambiente de negócios que nele se constrói, totalmente dependente da melhor regulação possível da propriedade intelectual. Se preparem para as discussões instigantes do Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Será uma grande confraternização. Não perca! Olá, bom dia a todos e todas e todes, né? Aqui os presentes, as nossas carinhas aqui presentes, a gente voltando a este formato híbrido. Aos que estão virtual, que é a grande maioria, temos mais de 80 participantes aí virtuais. Eu agradeço muito a presença virtual e física de todos vocês. Quero fazer um agradecimento retardatário aqui à professora Luciana, ao qual eu cheguei atrasado, mas sei que nos abrilhantou com o conhecimento dela. Fazer alguns pedidos, alguns recados, aquela coisa de coordenadora, né? Então, o que a gente precisa de vocês que estão virtuais e que estão físicos? A avaliação, aula a aula, né? Que vocês recebem o link, para que a gente tenha um feedback, possa melhorar e possa estar sempre evoluindo na formação do curso. E aquela avaliação ex-tunc de ontem, né? Com aquelas questõezinhas, quem não respondeu, que ainda pode vir a responder, tá bom? Outro recado de coordenação é, quando nós formos fazer as perguntas, aqui, a plateia que está física, usar o microfone e o professor, ao ler as perguntas aqui do Metier, reproduzir a leitura da pergunta para que também quem está lá em casa possa ouvir e compreender o bate-papo que está acontecendo aqui, tá? E talvez a gente vai discutir aí, provavelmente amanhã a gente deixe aberto, saia talvez desse modelo de perguntas para ter uma interação com o pessoal que está em casa, né? Que eles apareçam, que mostrem as carinhas, ou pelo menos as letras R, A, L, né? Por exemplo, eu tenho aqui um aluno meu, o Antônio, ele era o A. Ele era o A, mas agora eu estou vendo ele aqui, é o Antônio. Ó, meninas, um gatinho ele é, viu? Bom, brincadeiras à parte, mas para a gente poder interagir e estar vivendo esse novo ambiente, eu quero apresentar aqui
para vocês o nosso próximo palestrante, que é um amigo querido, eu tenho a liberdade de dizer assim, de longa data na propriedade intelectual, um gaúcho, fiz questão de trazer aqui um gaúcho para poder falar e a gente ter essa visão, além de multidisciplinar, que a professora Luciana deu, uma visão multirregional também, né, que é importante, a gente tem um Brasil, é um espaço continental. O professor Dr. Milton Lucio de Leão Barcelos é advogado, é agente da propriedade intelectual, sócio da Leão Propriedade Intelectual, é mestre e doutor em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, tem a data aqui, mas eu não vou dizer porque eu não vou entregar a idade dele. É especialista em Direito Internacional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é graduado em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, é redator internacional de patentes, diplomado pela Federation International, agora entrou uma parte, Federation Internationale des Consul em Propriedade Intelectual. Esse francês batou. Depois ele corrige aqui. É autor de muitos livros da propriedade intelectual, Constituição, teorias preponderantes e interpretação na realidade brasileira, o qual eu vou confessar, eu já indico, né, para todos os meus alunos irem no site da Leão Barcelos, que está disponível lá para poder acessar, livro de cabeceira na graduação para os meus alunos, e o Sistema Internacional de Patentes, é uma outra obra do professor, além de inúmeros artigos e livros em coautoria. É professor convidado em diversas universidades, instituições de ensino superior, na área de propriedade intelectual e inovação. Parecerista e perito judicial em propriedade intelectual. Agora eu deixo vocês com o Dr. Milton aqui para falar sobre contratos, ambiente digital. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Professora Cone, muito obrigado pelo carinho. A nossa relação, tanto acadêmica quanto de amizade, ela é de longa data. Então, obrigado mesmo pelo carinho, pelas palavras. Eu sou um fã da professora Cone. A professora Cone trabalhou muito tempo, né, do ponto de vista privado, né, então advogou, trabalhou em grandes empresas, para depois ir para a área acadêmica. Então, essa visão do privado, do público e dentro da academia, ela é fundamental para entender um pouquinho como o que é ensinado, estudado, refletido, acaba impactando no dia a dia das pessoas e das empresas, né? Então, a professora Cone tem essa capacidade de navegar muito bem dentro da academia e dentro do universo empresarial. Isso é um dom que ela carrega consigo. Queria fazer esse agradecimento especial pelo convite. Professora Cone, muito obrigado por estar aqui. A professora Isabela, a doutora Isabela, muito obrigado, em nome da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, obrigado por eu estar aqui também, pelo convite. O INPI, SEBRAE, né, e a própria ABPI. Eu lembro de um evento da ABPI em 2008, agora eu denunciei a idade, agora azar, né? Que eu estava mediando o professor Denis Borges Barbosa e a doutora Juliana Viegas, num tema que é correlato a esse, né? Por isso que eu lembro, que era na área de contratos de transferência de tecnologia. Então, sempre que a gente fala de contratos, a gente lembra da necessária existência de partes acordantes. Isso parece tudo muito básico, é um contrato, né, meu? Então, é óbvio que vai ter partes acordantes. Se não tem partes acordantes, não tem contrato. E eu vou trabalhar muito isso aqui hoje com vocês, buscar muito as bases, né, das relações contratuais, porque quando a gente enfrenta esses desafios, que são desafios de novas tecnologias, e isso no decorrer vocês vão vendo, eu vou construindo a partir de bases de propriedade intelectual, bases contratuais, daí os contratos inseridos no ambiente digital, e aí a gente chega também nos contratos de propriedade intelectual inseridos nesse ambiente digital. Então, para mim, foi um desafio construir também essa fala de hoje. Não é simples para nós, porque nós somos desafiados, né? Eu já sou uma pessoa com mais... a gente fala a idade, mas não é a idade, é a experiência, né? As tecnologias vão escondendo, né, o que a gente tem de idade, mas já estou há 28 anos trabalhando com propriedade intelectual, né? Então, é bastante tempo. Com isso, já errei pra caramba, continuo errando. Já acertei bastante também, continuo acertando, mas o fato é que a gente aprende muito.
E muita gente, o que eu quero trazer aqui para vocês é essa experiência na área de propriedade intelectual, essa experiência na área contratual, que não é tão grande quanto a minha experiência em propriedade intelectual propriamente dita, essa experiência de lecionar, o aprendizado que eu tive de muito tempo, de muita troca com alunos, ou seja, eu aprendi muito com os alunos, vocês não fazem ideia que a atividade de professor, quem mais aprende é o professor. Isso não é falácia. Isso é a maior verdade. O professor aprende mais que o aluno, porque ele é obrigado a rever conceitos, ele é desafiado por perguntas. Eu estava vendo a professora Luciana, inclusive, parabéns, professora, foi maravilhosa a abertura da aula, e acho que é isso que é o nosso dever enquanto professor, né? Transmitir muito mais perguntas, transmitir muito mais situações em que aqueles alunos podem se enxergar e aí sim elaborar, né? Então, as perguntas feitas à professora Luciana são desafiadoras, muito desafiadoras, não é simples de responder. Então, nós nos debatemos com isso, né, com essa diversidade e com esse aprendizado contínuo, né, enquanto quem tenta transmitir, não conhecimento, mas transmitir perguntas. Né? Acho que a base do lecionar é transmitir muito mais perguntas assertivas, né, perguntas importantes, relevantes, do que transmitir conhecimento. Conhecimento eu busco em boas fontes, né? O Google aí está cheio. O bom importante é saber filtrar. Eu uso muito SSRN, eu não sei se usam, né? Mas deveriam usar, que é um repertório, né, de uma base ssrn.com, de papers, artigos, tu tem lá o índice de download deles, né, quantos foram lidos, a origem da universidade. Então, são artigos de boa qualidade, acessíveis online, nem todos de boa qualidade, né, obviamente, tem que ter mais um pouquinho de filtro, mas mesmo assim, são ótimos artigos para quem domina a língua inglesa. É uma fonte extraordinária, e eu trago alguns insights aqui também, de um deles que está aqui, que eu citei, dentro dessa fonte, tá? Justamente para dizer, procurem, né? Eu acho que a curiosidade é o mais importante na atividade de aprendizado. Então, vamos lá. Eu preparei aqui um breve sumário aqui do que eu vou abordar, né? Então, falar um pouquinho de propriedade intelectual e contratos, as premissas envolvendo o ambiente digital e os desafios postos aos acordos de vontades envolvendo a propriedade intelectual, diferentes contratos na área de propriedade intelectual, exemplos de contratos atuais no ambiente digital envolvendo a API. Trago um exemplo bem específico, eu tenho outros exemplos do meu dia a dia, mas eu preferi trazer um público para que vocês possam acessar e tenham ele como uma referência atual, internacional, de como se faz um contrato no ambiente digital envolvendo a relação prestador de serviço e público. Claro que a gente tem os contratos na área digital envolvendo empresas, envolvendo prestação de serviço, ou seja, prestar um serviço de produção de conteúdo, por exemplo, é um contrato específico que foge ao exemplo que eu estou trazendo, mas aí eu vou trazer outros exemplos aí, fiquem à vontade para me perguntar, do dia a dia, da prática, né? Que eu já enfrentei. Peço de antemão desculpas, estou chupando uma bala, vou beber muita água, porque eu estou com alguma coisa na garganta de alergia. E isso é comum em mim, né? Eu sou alérgico pra caramba, então me atacou hoje. Então, peço desculpa para você se eu tiver que interromper às vezes, por falta, ausência de voz. E conclusões e perguntas, daí nós vamos para lá. A professora Luciana já trouxe, né? Todos sabem, né? Esse quadro, né? Que separa a propriedade intelectual, propriedade industrial, direito autoral, proteções sui generis, né? É importante entender a dinâmica, né, do direito autoral e dos direitos conexos aos direitos de autor, né? Então, o direito autoral no sentido de criador, né, aquele que desenvolve a criação, o compositor de uma obra litero-musical, por exemplo, é um autor, o intérprete acaba sendo, né, um detentor de direitos conexos, né? Agora, ele é muito mais complexo do que nós imaginamos do ponto de vista de rotulação daquele que cria. E eu falo isso porque isso vai permear toda a área contratual. Se a gente não domina bem que não existe, entre aspas, propriedade intelectual, o que existe são espécies de direitos de propriedade intelectual, que cada uma dessas espécies tem uma razão de existir e um objetivo a cumprir. Eu falo razão, mas são razões. Eu falo objetivo, mas são objetivos, tá?
Se a gente entender bem que cada espécie de direito de propriedade intelectual, cada uma dessas caixinhas aqui, patente, marca, desenho industrial, indicação geográfica, repressão concorrência leal, enquanto muitas vezes citada como base de vários direitos de propriedade industrial, ou seja, eles nascem justamente, alguns deles, pela necessidade de repressão à concorrência desleal, e eu tenho outras caixinhas que têm nortes hermenêuticos ou razões de existir diversas, que não são as mesmas das caixinhas de propriedade industrial, por exemplo. Agora, como que eu faço isso no ambiente contratual? E aí eu vou trazer algumas questões aqui para nós conversarmos, para nós refletirmos, antes de a gente entrar propriamente na questão dos contratos e depois da questão dos contratos inseridos no ambiente digital. Eu adoro essa imagem. A primeira vez que eu usei essa imagem foi num evento em Helsinki, que eu estava falando sobre a acumulação de direitos de propriedade intelectual sobre uma mesma criação intelectual, evento da ATRIP. Por que eu gosto dessa imagem? Porque é assim que nós, infelizmente, enxergamos a propriedade intelectual. A gente acha que marca, patente, desenho industrial, direito autoral é tudo uma mesma coisa, que vai ter o mesmo efeito e que vai ser tratado da mesma forma. Ledo engano, não é assim. Mas nós nos comportamos assim, porque nós temos uma tendência de buscar uma simplificação na hora de olhar para os direitos de propriedade intelectual. Exemplo, a professora Cone sabe disso, todos aqui, a professora Luciana também, a professora Isabela, um dos grandes temas aqui é a possibilidade de proteção de uma mesma criação intelectual por vários direitos. A gente pode falar de teoria da unidade da arte, remontar lá a Convenção da União de Paris, a não vedação da proteção cumulativa. Como é que eu lido com isso na área contratual? Se eu vou dizer, não, isso aqui é protegido por marca. Não, peraí, mas isso aqui não é direito autoral? Não tem um caráter de originalidade de direito autoral? Que torna também esse sinal distintivo que exerce função de marca também numa obra autoral? E se assim o é, e se eventualmente é direito autoral, qual é o tratamento contratual que eu vou dar para o direito autoral? É completamente diferente do tratamento que eu dou para a marca. E nós falarmos de propriedade intelectual dentro do ambiente digital, sem falar de essência, já começamos errando. Já começa num erro tremendo de conceitos e que vai viciar, vai gerar ausência de previsibilidade e vai gerar o risco futuro, porque contrato é feito para o futuro, e tudo que é feito para o futuro é incompleto por natureza, eu não tenho como prever o futuro, portanto, o contrato que prevê futuro ou situações nunca vai ser exaustivo, ele tem que ser exemplificativo, se eu for, né? E aí a gente vai ver técnicas de redação de contratos e tudo, mas se eu uso situações futuras possíveis, eu tenho que tratá-las de forma exemplificativa. Se eu não uso, ótimo, que eu tenha base conceitual sólida descrita no contrato, que a gente vai abordar aqui também. Então, a primeira coisa que é importante de se estipular quando eu vou fazer um acordo de vontades é ter, como meu professor do mestrado e doutorado, e foi orientador da minha dissertação de mestrado, o professor Juarez Freitas, sempre disse, e eu repito aqui, os acordos semânticos. Acordo semântico é, quando eu falo A, eu estou querendo dizer A. Quando eu falo B, eu estou querendo dizer B. Ah, mas isso é óbvio. Não, não é óbvio. E a gente vai vendo no decorrer ali as situações que isso vai ser importante para nós entendermos que entre acordos de vontade, a expressão da vontade é fundamental no documento contratual. Também adoro esse conceito aqui, esse aqui eu já uso há 10 anos, professor Christoph Geiger, para mim é o que melhor define a propriedade intelectual. Então, quando a gente entende que propriedade intelectual são ilhas de exclusividade em um oceano de liberdades, eu trato melhor a API. O professor Christoph Geiger foi professor durante mais de 10 anos, nem sei quanto tempo ele foi, da Universidade do CEIP, da Universidade de Estrasburgo, um dos mais conceituados centros de especialização e mestrado em propriedade intelectual, localizado na França. Ele hoje dá aula eu não sei se é a Universidade de Milão, mas ele foi para a Itália, contratado também para a universidade para dar aula, ser professor de propriedade intelectual. Ele tem diversas obras, o professor Christoph Geiger é muito conhecido na área de direito autoral também. E essa afirmação, para mim, ela deve ser muito compreendida. Porque a propriedade intelectual, primeiro, a gente tem um problema de demarcação. Eu não sei demarcar bem ativo intangível. Fato. Não sabemos demarcar. O que é demarcar? Demarcar é o mensurar dentro de uma lógica de
que o nosso artigo 5º da Lei da Propriedade Industrial e a Lei de Direitos Autorais também faz, e o próprio Lei do Software também, que são direitos equiparados a bens móveis. Então, legalmente, os direitos de propriedade intelectual são equiparados a bens móveis. Se eles são equiparados a bens móveis, eu tenho alguns princípios de direito tradicional de propriedade que se aplicam e devem ser adaptados corretamente dentro do direito de propriedade intelectual. Se eu os entendo e sei como eles funcionam, eu vou delimitar melhor essa tal propriedade. Como delimitar? Através de uma descrição, publicidade, falando na questão de direitos autorais, exteriorização, né, uma forma de eu ter essa garantia. Do ponto de vista da propriedade industrial, eu sou obrigado a tramitar pela questão registral. Sem esses registros, eu não terei propriedade daquilo que eu estou pretendendo. Então, eu tenho alguns trâmites a serem seguidos. Se eu não sigo esses trâmites, eu já começo com algumas premissas equivocadas. Se eu não entendo a dimensão da minha ilha, qual é o tamanho dela, quando algum barco for contorná-la, eu não sei se ele vai ter que fazer um esforço maior ou se ele vai ter que fazer um esforço menor. Se ele tiver que fazer um esforço maior para contornar minha ilha, talvez faça sentido para ele buscar uma licença do meu direito. Se ele tiver que fazer um esforço menor para contornar a ilha, talvez não faça sentido ele pagar para alguém que detém aquela ilha. Então, vamos entender nessa analogia que o professor Christoph Geiger traz, no sentido de que, se eu delimito melhor, eu estou dando limites, estou dando clareza, e dando clareza e limites, eu vou ter melhores condições de firmar acordos no qual as manifestações de vontade não são viciadas. É muito simples. Só que volta para a base. Se eu não volto para a base, se eu não entendo o que é propriedade intelectual antes de querer fazer acordos no ambiente digital, eu estou já começando num mar no qual eu não consigo, estou cego nadando e não sei onde é que eu vou bater. Né? Essa é a grande verdade quando a gente entra para a área contratual. Então, falando um pouquinho de contratos, né, eu falo aqui, faço essa brincadeira, né, premissas atuais, né, de 20 anos, né, estudei muito essa área e não vi muita alteração do ponto de vista de premissa. A gente lendo bons livros, bons autores, a gente acaba tendo o direito e não tendo as aplicações do direito naquelas situações fáticas. Né? Então, a gente teve a internet, mas, o direito da internet. Não, peraí. O direito aplicado em situações da internet. Vamos lá, vamos estudar o direito. Então, por isso que eu falo que se a gente tem a base clara do direito contratual, a gente entende muito melhor como firmar acordos de vontade, como redigir contratos, ou como analisar cláusulas, ou como fazer negócios, né, no ambiente digital, respeitando a base da essência contratual. Então, a gente teve, né, com o Código Civil de 2002, a quebra da hegemonia da autonomia negocial. A tarefa do intérprete diante da hipercomplexidade antes referida é reconstruir o sistema contratual, com o impulso da entrada em vigor de um novo Código Civil, de forma a conciliar os princípios clássicos de índole liberal com os princípios contemporâneos de índole social e tutelar, num equilíbrio o mais fiel possível ao compromisso que a esse respeito foi firmado na arena constitucional. Então, a gente tem lá Constituição de 1988, temos o Código de Defesa do Consumidor, temos o novo Código Civil. Vamos lá, alguns marcos, né, se nós formos pensar nesses marcos. E esses marcos, eles são marcos evolutivos. Quem trabalha com conceitos pré-Constituição de 88 é outra lógica do direito. Mas 1988 faz muito tempo. Pois é, e ainda é aberta pra caramba, ainda está atual, apesar das emendas e remendos que a nossa Constituição tem. A isonomia materialmente considerada, por outras palavras, não parece constitucionalmente consistente tratar todos os consumidores de forma igual. A professora Cláudia Lima Marques, né, estaria aqui avalizando essa expressão aqui da Tereza Negreiros. Afinal, isso representaria, sob o pretexto de uma maior justiça, ou seja, tratar todo, consumidor, é igual, seria um pretexto de maior justiça, um verdadeiro retrocesso da teoria contratual, um retorno à mística das categorias abstratas e redutoras. Hoje, ao contrário, avulta a importância da criação de padrões de diferenciação. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello falaria em fatores de discrimen, né? Ele usa muito para que a gente estabeleça a igualdade, eu preciso saber discriminar. Se eu elejo o fator de discrimen errado, eu estou estabelecendo um fator
de desigualdade e não de igualdade. Aristóteles já falava, né, isso não é novo, que igualdade não é tratar todos da mesma forma, e sim estabelecer o tratamento diferenciado à medida das diferenças. Isso é igualdade. E não, claro, estamos falando de igualdade material, não igualdade formal. Do ponto de vista formal, vamos tratar todo mundo aqui igual. Isso é igualdade formal, é um tipo de igualdade formal. Agora, eu quero estabelecer fatores de discriminação. Tem alguém surdo nessa sala? Tem. Eu estou tendo uma possibilidade desse surdo ter acesso ao mesmo conteúdo? Não estou. Então, como é que eu discrimino positivamente para que ele tenha acesso ao mesmo conteúdo? E é dever nosso de fazer esse acesso. É nosso dever fazer esse acesso. Portanto, se eu tratar todos os consumidores de forma igual, eu estou estabelecendo uma premissa de fator de discriminação equivocada. Certo? Então, não é o único fator de discriminação ser consumidor. Ele me dá uma categoria específica, um princípio, digamos assim, de vulnerabilidade, e isso vai ter que estar presente dentro da elaboração das cláusulas contratuais para quem eu estou me direcionando. Eu estou vinculado a isso. Isso vai aparecer bem no exemplo que eu vou trazer depois de contrato no ambiente digital, que eu vou trazer para vocês mais ao final. A gente tem que entender se estamos tratando de bens essenciais ou não essenciais. Se os bens são essenciais, por exemplo, a energia, o fornecimento de energia é um bem essencial, ele é extremamente regulado. A minha liberdade contratual é muito menor. Agora, se é um bem não essencial, por exemplo, fornecimento de música via um canal específico, a minha liberdade negocial é muito maior. Eu tenho uma liberdade maior do que se eu tratasse de bens essenciais, tá? E dentro do conceito, aí eu trago o professor Arnaldo Rizzardo, transparece a bilateralidade do ato jurídico. Lembrando, bilateral. Depois nós vamos entrar nas cláusulas de consentimento, termos, que eu vou lá dar um clique do ok e está contratado. Tudo isso a gente vai passar sucintamente para entender um pouquinho desses contratos. Mas ele é bilateral. Ponto. Não existe contrato que não seja bilateral. A partir daí eu já tenho que entender que é um acordo de vontades. Tem que ter um consentimento válido, emanado de vontades livres. O que é liberdade? O que é validade? A gente tem que se perguntar. Eu ser um consumidor vulnerável, como a professora Cláudia Lima Marques trata muito bem, eu sou livre? Eu posso contratar livremente? As pessoas podem me oferecer o que quiserem e eu tenho a liberdade de aceitar? Ou tem certos padrões que o direito, não é a lei, não, eu falo, o direito estabelece para que esse consumidor tenha real liberdade e quais são os padrões que eu tenho que observar dentro da negociação existente no contrato bilateral. E tem, em conformidade, pressupõe a conformidade com a ordem legal, e tem por escopo objetivos específicos, ou seja, a produção de direitos. Sai dali com o direito. Não tem sentido em celebrar um contrato que não produza direitos. Agora, vamos vindo para a área específica, né? Para a área do ambiente digital. Tem um livro muito interessante, que é Comércio Eletrônico, 2001. Eu só estou trazendo velharia, por enquanto, tá? 20 anos atrás, né? Mas já falava comércio eletrônico. O que a gente traz de lá para cá? Né? Muita coisa, se é tratada como base estruturante, ou base estrutural, a gente consegue aproveitar, né? O direito contratual tangencia a vida digital de duas formas. Por meio de contratos cujos termos são veiculados por mídias não eletrônicas. Então, são contratos com termos veiculados por mídias não eletrônicas, é um contrato tradicional, mas com objeto contratual voltado para o ambiente digital. Você leva um contrato, mas a execução dele, né, no ambiente digital, ou seja, a prestação de serviço no ambiente digital, ou eu vou ter um contrato no qual eu me comprometo a entregar um determinado produto ou serviço que será utilizado no ambiente digital. Então, isso são a entrega desses conteúdos. Ou por meio de contratos cuja celebração se dá eletronicamente. Esse último é o mais fácil de todos, né? Eu só faço uma celebração eletrônica do contrato. Mais fácil, entre aspas, né? Mas a gente tem as questões de validade das assinaturas digitais, como é que eu valido elas e a receptividade ou não em cada um dos direitos em termos nacionais, né? Dependendo do país que eu vou ter um regramento específico para ser observado nos contratos digitais. E aí vem a pergunta, né? O direito contratual é relativizado nos contratos no ambiente digital? E aí vem o que eu falei para vocês da SSRN.com,
que traz muita obra nova, acessível gratuitamente e sabendo filtrar, né? E o filtro normalmente é feito por quem escreve, né? Então eu vou ler a biografia do autor, vou ver o que ele já escreveu, e aí sim eu vou dizer, opa, essa obra vale a pena eu ler, porque tem uma linha, né, de estudo daquele autor. Então, nesse caso, a gente tem dois autores, o Kevin Werbach e o Nicholas Cornell. Eles falam Contracts Ex Machina, né? Contratos por meios eletrônicos, via máquinas, né? Bom, daí qual é a afirmação que eles fazem? Lá na página 313, né? É o Duke Law Journal, então é um artigo de umas, acho que 30, 40 páginas, agora não lembro. E lá na página 313, eles comentam, né? Esses contratos não vão, né, o ambiente digital não vai substituir o direito contratual. Bom, estamos falando de internacional. De novo, né, a gente está falando do ambiente digital. Por que o Milton está trazendo um artigo escrito em outro país, escrito nos Estados Unidos, para falar de direito digital? Porque uma das características, né, possíveis, né, do ambiente digital é a inexistência de fronteiras. Se eu quero entender e quero redigir contratos que vão ser possíveis de ser executados, cumpridos e de certa forma, se necessário, forçado o cumprimento, eu tenho que entender como é que é o direito contratual internacional, não só o direito contratual local. Então, se diz o quê? Que o direito contratual não deixará de existir. Ah, mas isso é óbvio. Não, não é óbvio. Porque tem muita gente que acha que pelo fato de celebrar um contrato pela internet, de dar o ok, que todas as cláusulas estão aderidas, que tudo vai funcionar conforme está escrito lá naquele contrato. Não é assim. Pode não funcionar assim. E por que pode não funcionar assim? Porque o direito vai dizer que aquela cláusula não é válida. Porque o direito vai dizer que aquilo não pode ser celebrado com aquele tipo de consumidor naquele tipo de ambiente. Então, se eu não entender o direito contratual, se eu não entender a propriedade intelectual, como é que eu vou celebrar esses contratos envolvendo esses direitos no ambiente virtual? E aqui vem, apenas para ressaltar, que para mim, o assunto de menor importância é saber se eu assinando um contrato eletronicamente, dando ok lá via internet, pelo meio digital, se ele é válido. É válido. Ponto. Ah, eu tenho algumas regrinhas? Tenho, tá lá, STJ, 2018, julgamento, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que é um baita ministro, ministro extremamente técnico, vai lá e diz, olha, em face desses novos instrumentos de verificação de autenticidade e presencialidade do contratante, possível o reconhecimento da executividade dos contratos eletrônicos. Pronto, resolvido. Não vamos perder tempo com o fato de que a assinatura eletrônica é válida. É válida. Ah, mas como é que eu tenho? Ah, desse formato. Ah, tá bom. Então tá. Se eu observar isso aqui, acabou. Tá válido, né? Então, agora vamos passar para a parte. Eu estou correndo um pouquinho, porque eu adoro ter tempo para pergunta, tá? Senão a gente vai ficar aqui no monólogo, é ruim para caramba. E a gente tem uma modalidade online sem interação. É ruim para fiquem à vontade aí. Eu sei que a gente tem um modelo aqui que vai até o fim, depois a gente tem as perguntas, mas se a gente puder ter interação, vai ser maravilhoso, que eu acho que é o objetivo de todo professor que quer aprender, né? A gente quer ouvir perguntas que nos desafiem também, e muitas delas a gente não sabe responder, né? Vamos fazer de tudo para atender, mas aquelas que a gente não sabe, ou fica para bate-papo de boteco, né? Assim, agora esqueça, ó. Fecha, não sou professor nesse momento, vamos fazer bate-papo de boteco? Vamos. Então tá bom. Então esqueçam eu ensinando alguma coisa assim, pela experiência ou por leitura, mas nessa modalidade muito mais de conversa do que de conhecimento técnico, né? Então, premissas contratuais na área de propriedade intelectual como um todo. Eu vou bater muito nisso. E uma coisa que vocês vão ouvir muito de mim, não está ali ainda, pô, eu até demorei para botar, então, é preâmbulo contratual. Quem é bom no direito contratual sempre vai dar valor para o preâmbulo contratual. Quem não é bom vai direto para a cláusula. Ah, isso aqui que eu quero, é assim, o preço é tal, se tiver descumprimento acontece isso, se tiver não sei o que acontece aquilo, tudo padrãozinho. E vai esquecer, vai tocar batido e vai esquecer o preâmbulo, que é a parte mais importante de todo o contrato. E eu vou mostrar para vocês que ela continua sendo a mais importante no ambiente digital, por quem entende e por quem tem preocupação com o conteúdo digital que está
contribuindo, está disponibilizando, tá? Que é no exemplo prático que eu tenho ali, que eu quero que vocês extraiam. Eu vou misturar um pouco essa aula expositiva com um pouquinho de método de case, né? Mas o método de case vai lá para o fim, né? E aí a gente extrai um pouquinho de conceito lá do caso específico, que é um contrato firmado no ambiente digital e acessível. Novamente, importante lembrar a natureza do direito adverso, do direito de propriedade intelectual. Quando a gente fala de direito autoral, a origem é no direito civil. Não podemos esquecer disso. A origem, tanto é que direito autoral era lecionado dentro da disciplina de direito civil, enquanto que a propriedade industrial sempre foi uma meia aula, não é nem uma aula inteira, uma meia aula dentro do direito comercial. Muito mal vista na grande maioria das faculdades, mas o nascedouro é os negócios dentro da área, entre aspas, indústria, que é um conceito amplo de indústria, né, dos negócios, e do outro lado o direito civil prevendo o direito autoral, né, com a nossa influência romano-germânica de direito autoral, no qual a expressão da personalidade do autor é que nasce o direito autoral a partir dessa expressão da personalidade do autor, e aí a partir daí que se ramificam todos os direitos. O direito moral, o direito patrimonial de autor. E a gente tem as criações sui generis, que nasceram depois dessa lógica, né, já tradicional, direito civil, direito comercial, e que tinham que ser encaixadas. O que é o software, por exemplo? Lá na década de 70, uma discussão tremenda sobre o software é patente, o software é direito autoral, o software é sui generis. O que é o software? O que é essa coisa louca que é um programa de computador que executa atividades e que gera um benefício ou uma facilitação, um meio de comunicação entre as partes? O que é isso? Né? Se decidiu harmonizar que o software, apesar de ter uma lei específica, a Lei 9609 de 98, é considerado para efeitos legais e aplica-se subsidiariamente à Lei de Direitos Autorais. Então, ele é equiparado às linhas de programação. Vamos ser bem claro com agora que eu estou falando de software. As linhas de programação são equiparadas a uma obra literária. Se ele é uma obra literária, a interpretação de violação também vai obedecer certos preceitos, né, de direitos autorais aplicados a obras literárias, ou seja, um texto. A gente já ouviu tanto absurdo de software, né, que tem que copiar a íntegra do software, senão não tem violação, que não tem sentido registrar software, porque toda hora está mudando. Tem tanto mito, que vocês não fazem ideia, que são reverberados por, vamos lá, imagine um mau influencer, né, que ele influencia 10 milhões de pessoas, mas fala uma mentira. A gente tem isso no Google, né? Vai influenciar 10 milhões de pessoas, 100 milhões de pessoas, com um conceito errado, com um mito. E esse mito tem que ser desfeito. Então, se eu tenho uma parte original do software que é violada, eu tenho violação de software, eu tenho violação de programa de computador. Então, a gente tem que entender, primeiro, o que está protegido. E o software é muito mais que isso. O software tem também a interface de usuário, ele tem a arquitetura do programa de computador. Vem cá, vamos entender um pouquinho melhor o que é. Tem a iconografia, os ícones que eu crio e que eu crio, não que eu copio, mas que eu crio, que tem originalidade. Estou falando tudo aqui com a premissa de que tem originalidade. Tudo isso é protegido. Mas eu entendi bem. Eu tenho que entender. Como é que eu vou fazer um contrato se eu não entendo? Como é que eu vou fazer um registro de software no INPI se eu não entendo que eu posso incluir, aliás, que eu devo incluir a interface de usuário, que eu devo incluir tudo que eu tiver de iconografia, de texto, dentro desse registro? Vocês não fazem ideia que eu já ouvi falar de registro feito insuficiente. Não, só mandei o código-fonte. Por quê? A tua criação intelectual é o código-fonte? Não, tem a interface do usuário, tem isso. Então, aí a base de dados, bota junto, vai ficar secreto lá, tu não precisa esconder tua base de dados, porque o registro de programa de computador, ele é sigiloso, por natureza, né? Então, ninguém vai revelar, tu não vai estar revelando nada. Então, bota tudo que tu tem, porque lá tu vai ter uma proteção efetiva nesse tipo de registro. Inabalável. Mas Milton, hoje tem blockchain, eu tenho como ter um registro numa outra entidade. Maravilha, perfeito. Se assim entende, assim o faça. Mas se eu tenho um órgão público que dá validade pública, por que eu vou ter um órgão não público questionável? Não vou ter. Uso público, né? É muito mais simples da presunção de validade do ato. Prazos, amplitude de direito, aplicabilidade prática. Então, a gente tem tudo isso, a gente tem que entender.
que é o básico do contrato, né? Eu vou ter um prazo específico estipulado, né? Vai ser um contrato de 1 ano, vai ser um contrato maior, com o que eu estou efetivamente contratando, aplicabilidade prática, né? Eu consigo exercer os direitos daquele contrato no ambiente X, Y, Z? Essas perguntas eu tenho que fazer para poder fazer o... E a base de direito material fundamental, que é a do direito autoral, né? Então, o direito autoral ele tem essa base muito clara, né? Não que a propriedade industrial não tenha, lá por força do inciso 29 do artigo 5º da Constituição Federal, mas o direito autoral ele tem uma característica muito mais personalística do que a propriedade industrial. E isso a gente vai depois ver os reflexos dentro da inteligência artificial e os desafios que as novas tecnologias põem na nossa vida. Bom, então vamos dividir esses contratos, né? Se a gente está falando em contrato de propriedade intelectual, vamos entender primeiro, eu estou falando de cessão ou eu estou falando de licença? De novo, Milton, isso é básico. Não é básico. Eu vou repetir 1000 vezes, não é básico. Porque eu estou cansado de ver cláusula que queria fazer licença falando em cessão, e cláusula que queria fazer cessão falando em licença. Porque não sabe que licença é aluguel e cessão é venda. Hello? O termo é diferente, então vamos entender. Vamos entender o básico. Então, eu estou cedendo. Beleza, então eu estou vendendo. Estou vendendo. Vendendo no sentido de posso entregar gratuitamente também, né? Eu estou falando venda pressupõe uma troca, então um pagamento. Então, vamos supor que eu não estou vendendo, estou entregando de graça. Mas estou entregando, toma, é teu, né? É uma cessão, né? Gratuita ou onerosa. Eu tenho que entender quais direitos que eu estou entregando, me desfazendo. Não é mais meu. Eu estou te dando esses direitos ou estou te entregando esses direitos por uma retribuição financeira. Eu tenho que olhar o catálogo. E eu tenho que olhar o que eu tenho. Eu tenho, vamos supor que eu tenha certos objetos da indústria criativa, no qual o meu valor agregado é o design. Então, eu tenho lá determinados produtos de utilidade doméstica que eles têm o grande apelo deles é o design, não é o apelo do produto ou a funcionalidade dele. Então, eu estou entregando provavelmente uma cessão, se eu estou fazendo entrega, olha, toma, tu comprou esse produto, estou cedendo os direitos relacionados a este produto ou estou cedendo os direitos totais da criação intelectual? Eu tenho que saber o que eu estou cedendo. Isso tem que estar no contrato. Se ele não está no contrato claramente, para uma legislação eu vou interpretar de um jeito, se eu pensar em direito autoral, eu tenho expressamente previsto na Lei de Direitos Autorais que todos os negócios jurídicos sobre direitos autorais são interpretados restritivamente. O professor Pedro Barbosa fala que o termo restritivo é equivocado, deveria ser o termo estrito, e não restrito, porque restrito eu estou restringindo, né? E o estrito é exatamente aquilo que eu estou entregando. Então, seria melhor colocado se fosse estrito, não mudaria o conceito, mas seria uma melhor colocação. Então, seria importante eu entender, é muito importante eu entender, o que eu estou contratando. Qual é o direito de propriedade intelectual que eu tenho, porque ele vai vincular a forma da cláusula contratual que eu vou fazer. Na dúvida, faz a cláusula mais abrangente possível. Estou tratando com propriedade intelectual. Então, eu penso com a cabeça de direito autoral e não com a cabeça de propriedade industrial, porque o direito autoral, pela lógica dele, acaba sendo mais restrito no que diz respeito àquele que cria, o autor da criação intelectual, ter mais direitos no sentido de disponibilidade desses direitos e essa interpretação estrita. É gratuito ou onerosa, é total ou parcial, qual a abrangência territorial, que é o grande, para mim o grande desafio hoje, que já era do comércio eletrônico, que já era dos marketplaces e que é do ambiente digital, é a questão territorial. Esse é o maior desafio, porque regular dentro das fronteiras brasileiras é uma coisa, regular fora do Brasil é outra. Aí eu preciso ter essência e princípios de direito internacional para conseguir fazer a elaboração contratual. E dentro da questão da licença de direitos de propriedade intelectual, eu tenho vários aspectos. Então, vocês vão ver que eu navego entre a relação B2C e a relação B2B. Então, eu tenho o business to consumer e o business to business.
quando a gente fala de propriedade intelectual, eu tenho que lembrar, primeiro, eu estou tratando de um contrato de consumo ou estou tratando de um contrato de fornecimento, de prestação de serviço com outro negócio ou de troca de mercadorias com outro negócio, que seria business to business. E aí, com base nisso, eu vou ter que pensar as cláusulas contratuais relacionadas. Então, o contrato com um acordo de vontade inserido no contexto social, entre aspas, um novo direito privado, muito mais publicizado, né, do que era antigamente, no que diz respeito ao interesse público, envolvido na celebração de conduta, de contratos. Eu gosto muito do sistema estadunidense, que estabelece um guidelines, lá pela Federal Trade Commission, na FTC, o Department of Justice, ele tem um guideline sobre cláusulas abusivas em contratos envolvendo direito de propriedade intelectual. Recomendo a todo mundo baixar esse guidelines. Ele está acessível na internet, ele foi atualizado, acho que 2012, eu não tenho certeza agora, ou 2015, mas teve uma nova atualização depois da minha tese de doutorado, agora não lembro a data. Mas lá você tem exemplo de cláusula. Um dos exemplos de cláusulas que são cláusulas, que eles chamam cláusulas per si, né? Que por si só elas não são cláusulas aceitas, são nulas, ou cláusulas que têm que se passar pela regra da razão. Peraí, mas essa cláusula é abusiva nesse contexto prático, e daí eu vou ter um texto lá no final, um excerto ali do professor Denis Borges Barbosa falando sobre essa questão de cláusula não válida pelo contexto em que ela está inserida. Mas lá eles têm as cláusulas. Por exemplo, celebrar contratos de licenciamento com data posterior à data de vigência da patente. Então, a patente expirou e eu tenho mais 1, 2, 3 anos de licença e recebendo royalties por essa licença. Não posso. Por si só, essa cláusula é nula. Ah, mas ele está me entregando know-how junto. Bom, o que está dizendo no contrato? É licença de patentes. Portanto, tu não pode cobrar essa cláusula nula, porque ela vai além do prazo de vigência daquele título de propriedade. E aí entra a questão que eu trago, e eu vou bater muito nisso, da relevância do preâmbulo, porque o preâmbulo é por que eu estou fazendo um acordo de vontades. O que eu tenho a oferecer e o que eu quero receber. É o básico. E o básico não se coloca no contrato. E aí a gente vai começar a ver, de novo, né, as áreas específicas, eu vou ir indo e voltando. Peço desculpas ali, que aqui não dá para ver muito bem aqui para vocês aqui que estão presencialmente, eu não sei se lá o pessoal de casa está conseguindo. Mas premissas contratuais na área de direito autoral, então, olhando um pouquinho mais especificamente, quando a gente vai... obrigado. Quando a gente vai analisar a questão do direito autoral nos contratos. Bom, primeiro desafio, territorialidade, quando a gente fala da diferença entre copyright e direito autoral. Quando eu lido com direito autoral brasileiro, eu tenho a premissa que nasce com o autor, a partir do autor é que se irradia todos os direitos. Portanto, se eu não tenho uma conexão clara entre o autor e o titular dos direitos patrimoniais, e eu não tenho um acordo de vontades que deixe muito claro qual era o objetivo ou os objetivos presentes e futuros daquela criação, eu vou ter uma possibilidade de uma reclamação por parte desse autor, porque houve um desvio de finalidade do uso da obra dele. Mas peraí, mas o autor vendeu tudo. Está aqui, ó, ele recebeu R$1 milhão por essa venda de direitos autorais. Deixa eu olhar a cláusula. Por que a lei de direitos autorais prevê que os negócios jurídicos de direitos autorais são interpretados restritivamente? Porque ou eu digo lá claramente que eu cedi tudo para qualquer uso, de qualquer forma, em qualquer lugar, no Brasil, fora do Brasil, comercial, não comercial, entregar se eu quiser entregar, modificações futuras possíveis, eu posso estar violando um direito moral de autor. Porque a cessão que ele fez, a entrega que ele fez, por mais que ela tenha uma retribuição patrimonial, ela só é total e ela tem que estar alinhada com o que eu, autor, desejei fazer naquele momento. Parece meio subjetivo, mas não é. Porque se eu vendo a minha obra para ser, e eu acredito que eu vendi para uma editora consolidada, eu sou um ativista de esquerda, e essa editora é comprada por uma outra editora de direita, e ela é uma editora de esquerda, e a minha obra passa a ser comercializada num ambiente totalmente diferente, passa a ser divulgada de uma forma, com uma conotação mais negativa do que positiva, eu não tenho aí ferido o meu direito moral de autor? Claro que eu tenho. Portanto, o adquirente, ele não tem que ter previsto isso na hora do contrato?
Porque se eu faço isso, ó, eu faço esse exercício futuro, trago para o presente e digo, olha, não interessa como a obra será comercializada, entende já, aceita desde já que a obra vai ser utilizada por todos os meios possíveis e imagináveis, por qualquer orientação. Eu estou dando um exemplo esdrúxulo aqui para que a gente entenda que o exercício do direito moral de autor, ele é uma das coisas mais importantes daqueles países de tradição romano-germânica, que é o caso do Brasil. Ele pode exercer esse direito? Pode, mas ele tem que indenizar também ao exercê-lo, né? Então, eu também posso causar prejuízo para a auditora. Se eu causar prejuízo, né, eu, de certa forma, acabo sendo responsável pela indenização. Mas é uma diferença do direito estadunidense que permite muito mais facilmente a negociação e a interpretação da entrega da obra como um todo nos negócios futuros. Aqui, para mim, o ponto mais importante que eu queria lembrar você sobre, isso vai valer para outros direitos de propriedade intelectual, que é a originalidade e responsabilidade solidária. Existe uma ilusão que se eu contratar alguém para fazer algo e aquela pessoa falhar com o seu dever, falhar com a sua obrigação de ética, e ao invés dela criar, ela copiar e me entregar algo que é copiado e ela me declara como original, eu também sou solidariamente responsável por explorar esta obra. Ah, não, mas ele que me entregou, ele que tinha esse compromisso, está aqui no contrato muito bonitinho. Responsabilidade pela originalidade é dele. Ele tem todo... Perfeito. Para a lei, eu sou solidariamente responsável. Eu, empresa que contrata serviço de uma pessoa física ou de uma outra empresa para prestar esse serviço, eu efetivamente tenho esse direito de regresso. Agora, quem é que tem, vamos lá, café no bule para arcar com a indenização? Sou eu? Ou é o responsável solidário? Quem que aquele que teve seu direito violado vai entrar contra? Aquele que tem mais condições de pagamento, já que ele pode optar, vai entrar contra ambos. Então, o que isso nos reflete lá dentro da questão contratual? Não é só obrigação, é cláusulas de controle. É verificar com quem eu estou contratando. E tem N casos aí, tem um caso recente aí de uma imagem de uma cabeça de XYZ, não vou entrar porque senão vocês vão identificar e a gente não pode aqui citar casos, né? Mas em primeiro lugar, nossa cliente foi tida por infratora, depois nós fomos ver o contrato de criação celebrado com essa pessoa com outro fornecedor, esse contrato não tinha a cláusula de originalidade, fomos buscar e na verdade era uma grande alteração de uma obra pregressa, ou seja, de direito autoral não tinha nada, de originalidade não tinha nada, e se esvaziou toda uma ação enorme, gigantesca, de um autor, dito autor, contra uma grande empresa, porque ele alegava que tinha tido seus direitos autorais violados. E se nós comparássemos a imagem com o que foi feito pela empresa, nós concluiríamos, sim, existe violação de direito autoral. Então, por que a premissa, a originalidade tem que estar presente na cláusula contratual? Porque a responsabilidade de quem expõe é em quem vai bater. Então, se eu não tenho essa organização do ponto de vista de direito autoral, eu vou ter um problema futuro, né, uma liability, né, uma responsabilidade futura desnecessária, que eu poderia estar tendo os meus cuidados dentro da fase pré-contratual, nem no contrato. Na fase pré-contratual eu já vejo essas questões de originalidade. Quando a gente entra em marcas, né, licença de uso ou franquia, a gente tem tanta pergunta para ser feita, né? Todo mundo adora a franquia. Eu quero fazer franquia, vou ganhar muito dinheiro e vou replicar meu modelo de negócio e tal. Mas esquece que todo contrato de franquia poderia iniciar com um contrato de licença de uso de marca. Esquece franquia. Existe uma ânsia por fazer negócios no qual eu trago para mim mesmo uma responsabilidade imensa. Enquanto eu estou celebrando um contrato, eu estou dizendo, eu vou te ajudar, eu vou te fazer crescer. Quando eu posso dizer assim, ó, meu amigo, te licencio minha marca, olha só, estou ganhando dinheiro com ela, é boa, meu modelo de negócio é legal. Está a fim de licenciar? Ah, estou. Então os termos são esses, olha só, usa desse jeito, tu não pode denegrir a imagem da minha marca, tu não pode isso, não pode... Isso é um contrato de licença de uso de marca. Para que eu tenho essa ânsia? E eu vejo muito isso, a ânsia do empresário, do pequeno empresário, e aqui a gente está no ambiente de Sebrae também, eu acho importante salientar isso, que tranquilamente ele poderia passar por uma fase maravilhosa de licenciamento de uso de marca, de grande aprendizado, para depois dar o passo para a franquia. O único problema é que, na prática,
a gente vê todo mundo dando pulo. Ou não tem nada, ou é franquia. Ou não tem nada, ou é franquia. Não é assim. O direito está aí para ajudar, né? Vamos usar o direito e as premissas corretas, né? E eu estou falando, se a gente fala em ambiente digital, o dano é gigantesco, se a gente for falar da potencialidade que se tem no ambiente digital de replicar certas questões que a gente teria muito mais controle no ambiente físico, né? E no digital a gente não tem. Definição dos objetivos com a licença, então preâmbulo, eu vou falar 1000 vezes preâmbulo. Se eu quero que vocês saiam com alguma coisa aqui enraizada, é preâmbulo contratual e como é redigir no preâmbulo contratual, que eu vou chegar ali no ponto quando eu tiver o exemplo. Direitos e obrigações do licenciante e licenciado, controle de qualidade, usos permitidos e proibidos, a gente tem as métricas e opções de modalidade de cálculo, pagamento de royalties. Eu tive a oportunidade de dar um parecer num caso de violação, que era uma questão indenizatória. Qual é o parâmetro que a gente tem para uma indenização, para cálculo de indenização por violação de direitos de propriedade intelectual? Tá? Se não está previsto no contrato. Eu vou buscar parâmetro de mercado. Qual é o parâmetro de mercado? O que é aplicado... Como é que eu sei isso? Qual é a base de dados? Como é que eu... né, vamos desenvolver. Está tudo acessível online. Desculpe pelo tchê. Né? A professora Cone sabe que vai vir tchê, vem bar, vem tudo que é coisa do Sul junto. Tá? O pacote é completo. Né? Não vem só o que a gente estuda lá pelo Sul, que acaba sendo universalizado como a gente tem. Né? Mas, então, as métricas e opções de modalidade de pagamento, se eu for pesquisar no site do NPI, for pesquisar os contratos, for filtrar lá para tipo de contrato, eu vou ter acesso. Mas no licença de marca na área de vestuário, tem um contrato que é 5%, tem outro contrato que é 3%, tem outro contrato que é 10%, tem outro contrato que é 15%, e eu vou tentar identificar os padrões. Incidente sobre o quê? Sobre o faturamento bruto, sobre o faturamento líquido, sobre a margem de lucro, sobre o produto específico. Então, assim, os critérios que nós podemos elaborar para a celebração contratual são inúmeros. E eu sempre vou ter motivo para estabelecimento em questões indenizatórias de critérios diversos. Por que eu vou deixar de ter clareza na parte contratual sobre a incidência dos royalties, sobre o pagamento, como ele deve ser feito? Então, eu tenho que tratar de uma forma extremamente clara, seja com quem eu estou lidando. Em patentes, então, é ainda mais perigoso. Né? A gente tem como é que eu vou dizer, a falsa impressão de que, tendo uma carta patente concedida pelo NPI, ela me dá uma autorização para licenciar, para botar um produto no mercado, para utilizar esse produto. Eu vou citar só 2 motivos de que não é assim. Motivo 1. A nulidade de uma patente pode ser arguída a qualquer momento durante toda a vida dela. Esse é o primeiro motivo de insegurança jurídica de uma patente. Qualquer momento. Aí me perguntam, Milton, o NPI demora muito tempo para conceder uma patente, eu não vou licenciar até conceder. Por quê? Por que eu não licencio o pedido? Porque daí eu não tenho patente ainda, então não faz sentido. Por quê? Não tem sentido não licenciar depois do primeiro dia de depósito da patente, eu não sair para vender aquela tecnologia. A Raquel, que trabalha ali na agência de inovação também, né? Como pensar essa racionalidade, protocolei, eu vou para o mercado. Né? Mas então, prever tecnologias futuras e obsolescência tecnológica. Né? Então, quando a gente fala de patentes, até voltando um pouco, né? Acabei não entrando no exemplo. Então, se eu não verifico por esse motivo, ou seja, da insegurança jurídica, tem um outro motivo que existe dependência em patentes. Eu posso ter feito uma melhoria, apenas uma melhoria técnica, que está patenteada. Mas existem outras patentes incidentes sobre aquele produto que eu não verifiquei. Portanto, eu coloco o produto no mercado, eu licencio aquele produto e coloco no mercado. Alguém me licenciou e eu penso que eu estou seguro, porque a licença é de uma patente, mas, na verdade, eu teria que ter verificado se não existem outras patentes relacionadas a outras partes, ou desenhos industriais, ou outros direitos de propriedade intelectual relacionados àquele produto que está indo para o mercado. Então, essa não verificação é o não cumprir
o freedom to operate, né? Ou a liberdade de operar. Peço desculpa para vocês, mas a garganta tá... Vou até pegar uma balinha aqui, porque eu acho que ajuda. Não sei se a professora Cone tem alguma coisa para comentar, enquanto eu vou recuperando a minha voz. Não, tá me ouvindo? Como é que tá? Eu acho que essa questão da métrica, ela casa, né, da possibilidade de criar métrica nos contratos, e ela casa com até a aula de ontem sobre mediação e arbitragem, que é quando você cria essas métricas de eventual indenização, de eventual pagamento, você sai do subjetivismo, é tão importante o subjetivismo do juiz, que não conhece propriedade intelectual, e aí sai daquela velha máxima de cabeça de bebê, ou melhor, de bumbum de bebê e cabeça de juiz, pode sair qualquer coisa. Então, isso é realmente muito importante. E queria também que essa tua sacada sobre os contratos de licença versus contratos de franquia, não é morte é o contrato de franquia, mas vamos usar o contrato de licença, não é uma simples autorização, está usando minha marca, você pode prever mais coisas, como você falou, e pode ser um degrau. Isso é muito legal para os negócios digitais, que são tão rápidos, que não podem esperar as delimitações que a lei de franquias, por exemplo, estabelece. Então, achei muito, muito, muito bacana aí. Agora com a sua balinha. Obrigado, professora Cone. Então, seguido, então, vamos lá para uma área que é, eu diria que nas disputas atuais mundiais, ganhou muita relevância. A gente passou por fases, né, históricas, né? Se a gente for olhar uma fase há 30 anos atrás, 40, houve uma hipertrofia dos direitos de patentes. Então, tem que ter patente, tem que ter patente, tem que ter patente. Sempre houve a possibilidade de proteção via sistema contratual de segredos de negócio, segredos industriais, segredos comerciais. E a grande pergunta sempre foi, né? É fácil o concorrente adquirir essa tecnologia de forma independente? Se a resposta é sim, eu vou para o sistema de patentes, ou seja, e se é patenteável, né? Claro, preenche os requisitos de patenteabilidade, porque tem muito segredo, se eu for falar segredo de negócio, ou até mesmo comercial, que eles não são objeto de patente, eles são simplesmente protegidos por segredo de negócio. Vamos lá. Lista com dados específicos de clientes. É tradicionalmente conhecido como um segredo de negócio. Eu posso guardá-lo, não expô-la, né? Porque eu expondo, eu dou uma arma para o concorrente atingir diretamente o ponto certo em cada empresa. Isso nada mais é, se a gente pensar hoje, os dados, a evolução da ciência dos dados e o que eu tenho de dados de determinado consumidor, evolui para esse tipo de, para esse nível. Qual é a preferência de compra? Eu consigo traçar um perfil daquele consumidor de acordo com o que ele compra. As instituições de cartão de crédito, então, tem toda essa informação muito clara sobre o que o Milton compra. Então, esses dados são valiosíssimos para eles ou me bombardearem com ofertas ou venderem esses dados, como acontecia no passado, e hoje a gente sabe que tem várias regras que impedem isso. Mas os segredos passaram por esse momento. E hoje eles estão numa nova forma de valorização em virtude das tecnologias de proteção do segredo. Então, quanto mais tecnologia eu tenho para proteger o segredo, mais ele se torna interessante ser usado para áreas valiosas de propriedade intelectual que a empresa tem. Então, primeiro, eu tenho que definir essa vantagem competitiva ou benefício econômico pelo fato de ser secreto. A definição dos objetivos com a licença, né, o preâmbulo novamente, né, de novo o preâmbulo. Eu vou te entregar dado A, dado B, dado C, com o objetivo de tu fazer uma composição e criar uma forma de alcance do consumidor X, porque eu não tenho esse algoritmo específico que vai fazer essa comunicação. E depois eu vou ter que ter uma plataforma que viabilize implementar a lógica entre o dado que eu tenho, que é de minha posse, o algoritmo que eu te contratei para desenvolver e o atingimento do consumidor específico através de uma plataforma que viabilize isso. Tem um exemplo muito claro
depois eu vou trazer, e de uma aula da Stanford Online sobre inteligência artificial para negócios, tem tudo a ver com a parte contratual, mas vem depois. Então, as cláusulas específicas, implementação de senhas de acesso, a limitação do acesso, os non-disclosure agreements, né, que seriam os contratos de confidencialidade, treinamentos específicos, uma outra questão de segredo, a criatividade brasileira é muito grande. Então, a gente tem algumas ilusões que assinaram com acordo de confidencialidade vai me proteger. Não vai, não vai. Então, ou eu tenho uma patente, ou eu tenho um dado, ou eu tenho... E eu vou mostrar uma métrica de uma banca de mestrado que eu participei agora em julho, excepcional do uso dos contratos inteligentes para solucionar alguns problemas do segredo de negócio, né? As provas de conceito nulo, que sempre foram exigidas, né? Para que eu negociasse, que prova de conceito nulo olha, eu te digo que eu resolvo o teu problema. Mas como que eu resolvo esse problema? Como é que eu... Então me diz como é que é a solução. No momento que eu disser, deixou de ser segredo, ele perde valor. Se eu disser antes de ter um contrato, eu estou entregando de graça o meu segredo. Então, como é que eu revelo o segredo sem revelá-lo, para que aquele que quer adquiri-lo pagar o preço que eu quero, que eu entendo que ele deva pagar, por aquele segredo? E eu tenho as modalidades pré-contratuais e a modalidade contratual. Eu já tenho isso pronto. Isso é ambiente digital total. Isso é replicar algo que tradicionalmente era feito de troca de e-mail, de forma mais demorada, e agora é feito de uma forma segura no ambiente blockchain, através de entrega de provas de conceito nulo, prova de conhecimento nulo, para que seja avaliado se aquele segredo me interessa ou não, e aí depois eu efetuar o pagamento. Tudo online. Sem precisar de uma interação como antes era necessário ser feito, né? Então, e aí a gente chega nessa dissertação de mestrado, que eu participei da banca do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, que tem feito um trabalho excepcional. Eu acho que se tem algo que está sendo, que as políticas públicas estão contribuindo enormemente, é nesses programas de mestrado, de transferência de tecnologia para inovação e propriedade intelectual. Lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a gente tem vários alunos nessa categoria, e eu já participei de algumas bancas relacionadas a isso. E essa dissertação de mestrado, ela traz uma solução parcial ao paradoxo de Arrow, que é justamente isso. Para alguém pagar pelo meu segredo, tem que saber qual é o segredo. No momento que eu entrego o segredo, ele deixa de ser segredo. Se ele deixou de ser segredo e eu não tenho valor pago, eu entreguei de graça. Então, esse paradoxo, para ser solucionado, ele tinha as chamadas provas de conhecimento nulo. Que peraí, e aí eu trago um exemplo aqui hipotético, né? Mas que na prática, para a gente entender de uma forma abrangente. Eu tenho um detentor que afirma que possui um segredo industrial que possibilita produzir 10 caixas com dimensões XYZ, então está bem delimitado, em 10 segundos, com redução de custo, sabedor que no mercado conhecido a produção ocorre em 20 segundos. Isso é uma prova de conhecimento nulo. Eu entrego para o adquirente, olha, fulano, eu consigo fazer isso aqui. E o fulano vai dizer, não, peraí, me explica melhor. Outro conhecimento nulo. Toma outra prova de conhecimento nulo. Olha só, isso é feito usando máquinas XYZ, tal. Não entreguei ainda o meu segredo. Ele fica sabendo, até que ele se convença. Ele se convenceu que tecnicamente é viável, ele vai lá, transfere o valor, tudo eletronicamente falando. Ele vai lá, transfere a carteira do comprador para a carteira do vendedor, e o vendedor automaticamente transfere o segredo. Não precisa mais interação. Tudo isso no ambiente blockchain. Ninguém mais vai ter conhecimento. Coisa que eu não poderia fazer no e-mail. Ah, mas o e-mail tinha as senhas que vai para outro e-mail. Tal. Não, mas nesse ambiente de blockchain eu consigo. Eu consigo fazer essa troca sem que haja qualquer risco de vazamento entre A e B. Então, se eu consigo fazer isso, eu estou no momento hoje de negociação e no momento contratual diverso
do momento passado, que a tecnologia não me permitia exponenciar os contratos com segurança jurídica envolvendo segredos de negócio. Segredos industriais, segredos de negócio, segredos comerciais. Aí tem toda a classificação do segredo, dependendo da aplicação dele. Então, isso, aluno de mestrado, e gerou também um programa. Ele já gerou o programa que executa. Então, a gente tem aí o dado, tem um algoritmo que faz ele rodar, não é muito complicado, né? Esse algoritmo é simples, e a plataforma que ele vai ser realizado. E com isso, a gente chega nos negócios. E aí, assistir agora, o professor aprende, viu? A gente tem que se atualizar, a gente vai lá, assiste webinar, a gente estuda, a gente é aluno, né? Como a professora Cone falou, 2017, já lecionava há 17 anos, fui lá, Rio de Janeiro, fazer o curso de Redação Internacional de Patentes. Né? Fiquei 3 semanas imersivo, aprendendo com professor de tudo que é lado do mundo, para entender melhor como que a gente pode ensinar e como é que eu posso atuar nessa área, que a gente já atua há muito tempo, né, de redação internacional de patentes, proteger a proteção internacional, para melhorar, para aprender. E aprendi para caramba, e acho que é essa a nossa função, né? Então, recentemente eu fiz esse curso. Julho agora também, 26 de julho. E aqui, nós que estamos nesse ambiente, de novo, né, ambiente Sebrae, ABPI, INPI, OMP, parece que a gente quer evangelizar a propriedade intelectual. Não, falando, a propriedade intelectual é importante, propriedade intelectual é importante. Não, a gente não quer evangelizar. A propriedade intelectual é importante. E quem fala isso é um professor de direito dos negócios. Ele não é professor de propriedade intelectual, ele não entende patavina de propriedade intelectual. E o que ele bota no centro dos negócios, quando a gente fala de negócios, a inteligência artificial para os negócios impulsionados de forma digital, ele bota a propriedade intelectual. Sem essa propriedade intelectual, qual é o sentido que tem de um negócio envolvendo inteligência artificial que vai poder ser replicado, vai poder ser feito de outra forma, sem eu ter a ilha de exclusividade bem delimitada. Então, é fundamental essa delimitação para o ambiente negocial fluir. E aqui ele coloca, né, a parte da simplicidade. Um bom professor, ele simplifica, ele não quer complicar. E esse é o meu desafio aqui com vocês, tentar simplificar ao máximo o conteúdo que a gente estuda, né? Onde é que está a propriedade intelectual na inteligência artificial, né? Definição do problema, nos dados, nos algoritmos ou na plataforma. E quando a gente fala de inteligência artificial, esse tripé que ele trouxe é fabuloso. Porque eu tenho um problema. Eu tenho os dados, eu tenho que ter dados, né? Se eu não tenho dados, eu não vou ter como trabalhar do ponto de vista de inteligência artificial. Eu vou ter que ter um algoritmo. O que é o algoritmo? É como que esses dados vão ser trabalhados para entregar uma solução. Ele traz um exemplo bem simplificado, que é, eu posso ter dados, eu posso ter algoritmo, se eu não tenho plataforma, eu não tenho nada. Eu não tenho um produto entregável. Vamos pensar em automação residencial. Eu tenho dados que reconhecem. Acender a luz. Qual é o dado que reconhece? Olha, num padrão de voz X, é processado esse dado dentro, através de um algoritmo que diz, olha, quando tu ouvir isso aqui, tu executa aquilo. Isso é algoritmo, tá? Quando tu tem um input X, tu faz o output Y. Isso já começa a ser algoritmo. Eu estou programando, estou gerando um algoritmo de automação. Mais simples possível. No entanto, o processador, que é a plataforma que eu tenho, demora 1 minuto para executar o que eu estou mandando. Vai ser útil? Eu vou ter um produto viável? Não vou ter. Acenda a luz. Blum, tomei um tombo, né? Até eu localizar. Então, vamos entender que se eu não tenho esses basic building blocks de um sistema de inteligência artificial, eu não vou ter um produto viável. Então, quando eu contrato o desenvolvimento de uma solução para o meu problema, se eu não envolver dado, algoritmo e plataforma, e não envolver os direitos autorais de cada um, os direitos de propriedade intelectual, melhor dizendo, de cada um deles, e as suas aplicações, porque eu ter um algoritmo que resolve um problema técnico e que tem uma plataforma suscetível de solucionar tecnicamente, eu vou ter patente. Mas sobre o dado e a organização deles,
eu tenho direito autoral. Não sobre o dado em si. Dado em si eu vou proteger por segredo de negócio, tem os dados, estão lá coletados. Agora, como que eu organizei os dados, é protegido por direito autoral. Eu sei disso? Ah, eu não sabia. Ah, pois é, né? É protegido, sim, por direito autoral a organização dos dados. Então, como é que eu vou licenciar isso? Como é que eu vou expor? Como é que eu vou contratar com alguém que vai desenvolver essa solução para o problema se eu não tiver clareza em descrever o que é dado, o que é algoritmo, o que é plataforma, que vá possibilitar a entrega do produto final para eu efetivamente ter uma entrega condizente com o que eu estou pagando para receber. Então, essa é uma parte importante, porque quando vocês forem ver, quem lida com a área contratual com desenvolvedores, tem muitas exclusões. Ah, eu vou fazer isso aqui, mas o front-end eu não faço. Ah, eu vou fazer aquilo ali. Ah, mas isso aqui eu não vou fazer. Ah, mas... Não, peraí. Vamos entender o que eu estou contratando, para não ter não ter uma compra frustrada entre negócios. Então, lá em 2010... 10? Tá. Não, já tô encerrando. Então, obrigado. Eu gosto muito desse livro. Eu recomendo para todo mundo. Eu deveria até ganhar comissão por isso, porque há muito tempo eu já recomendo esse livro do Mark Blaxill e do Ralph Eckhart, porque assim, é negócios, né? Então ele vai dizer, a concorrência no mundo do futuro gerará em torno dos direitos de propriedade intelectual. E da onde que eu não estou imaginando que a parte contratual é relevante, né? E que bom que a professora Cone, a OMP, a INPI, todos fizeram aqui esse curso, trazendo a importância dos negócios, né? Em torno do ambiente digital e gerando propriedade intelectual. Porque, para mim, o maior sinônimo de desconhecimento é eu não entender que, efetivamente, o que está por trás de cada sucesso, de cada negócio. Eu tenho que entender o que está por trás desses negócios. E um dos exemplos que eu trago depois aqui, vocês vão ver, é de uma grande empresa e que ela tem... Ninguém imagina a quantidade de tecnologia que ela dispõe, que ela é titular, mas depois vocês verão. Mas eu vou agilizar para a gente chegar lá. Então, essa proteção, né, específica jurídica da propriedade intelectual dentro do âmbito contratual no entorno digital. Originalidade, distintividade, atividade inventiva, a possibilidade de acumulação de direitos de propriedade intelectual sobre uma mesma criação intelectual, complexidade e abrangência territorial dos negócios no ambiente digital. Eu vou ter que prever isso no ambiente contratual. Se eu não tenho essas premissas, eu não sei como fazer um contrato no ambiente digital. Aí tem algumas recomendações, e aqui eu vou fazer um famoso jabá, né, da OMP. A OMP tem vários modelos de contrato disponíveis online. Eu não trouxe aqui o link, tá? Mas são vários modelos de tudo que é tipo de modalidade, no qual eles usam até as cores. Olha, essa parte verde é amarelo, verde, tem um laranja, daí a parte que é preenchimento de dados dos contratantes, tem a parte que depende do tipo de negócio e tem a parte que pode ser excluída ou mantida. Então, tudo isso didaticamente colocado, dependendo do tipo de acordo. Eu fico com compromisso de mandar para vocês, tá? Se não acharem, mas é fenomenal o nível qualificado de conteúdo que a Organização Mundial de Propriedade Intelectual tem sobre cláusulas contratuais que devem constar nesses contratos envolvendo direitos de propriedade intelectual. Isso sem falar, vocês tiveram uma aula ontem, né, sobre a resolução de conflitos, né, pela Câmara de Mediação e Arbitragem da OMP, então não preciso nem ressaltar isso como uma forma também de previsão contratual. Então, como a professora Cone falou, né, é muito melhor eu ter uma previsão de mediação ou arbitragem, sem esquecer da possibilidade de conciliação, né, a gente pula direto, né, mas às vezes tem também a parte de conciliação como uma forma de solução alternativa de conflitos. Eu tenho como estabelecer isso contratualmente. Então, essas cláusulas de saída que evitam o ingresso no poder judiciário são fundamentais em contratos dentro do entorno digital. Porque se eu não elejo esse tipo de cláusula, eu estou sujeito a uma série de variantes que vão me levar a dissabores. Então, a questão principiológica, de onde é que o Milton tira essas coisas, né? Não tira de lugar nenhum, a não ser da lei, da doutrina, né, de como a gente aplica no entorno digital, e temos também o Código Civil Brasileiro, 421 até 425, eu não vou ler, porque senão eu não vou conseguir terminar, mas indo liberdade contratual aliada à função social do contrato, né, é importante a gente entender que tipo de bem que eu estou dispondo, qual é a essencialidade dele,
para que eu entenda também, como eu falei lá no início, qual é a minha liberdade contratual. Onde é que eu tenho liberdade e onde é que eu estou vinculado a determinadas cláusulas que eu não vou ter essa liberdade. E aí o próprio Código Civil traz lá a questão dos contratos de adesão. Se a gente for olhar ali no fim, 423, cláusulas ambíguas são interpretadas em favor do aderente. Nada muito diferente do que acontece em direito autoral, por exemplo, das cláusulas da interpretação restritiva. Então, a gente tem que entender que, em primeiro lugar, está o consumidor, e no âmbito da propriedade intelectual, em primeiro lugar, está o autor, né? Então, eu interpreto ela restritivamente. De novo, eu sou fã da professora Paula Forgione, ela tem um estilo muito próprio, ela é direta, ela é gostoso de ler os textos dela, ela dá aula tão bem quanto ela escreve. Então, assim, professor completo é raro, né? Tem gente que escreve bem pra caramba e dá uma aula ruim pra caramba. Tem gente que dá uma aula super boa e não sabe escrever. A professora Paula Forgione tem essa bênção, né? Desenvolvida por ela, né? A gente fala benção, parece que foi dado a ela um dom, mas ela desenvolveu isso com muito estudo e muita prática. E ela escreve, né? Quem redige o instrumento ou participa da vida do contrato não são aqueles que o julgarão, caso surjam litígios. É inexplicável o descaso com que o preâmbulo contratual é tratado na prática dos negócios e na literatura especializada. Ninguém fala de preâmbulo. E o preâmbulo é o primeiro instrumento de interpretação para o futuro. É impossível prever o futuro. Eu posso ter cláusulas de saída, se acontecer isso e aquilo, de forma genérica, e esse é o bom contrato, né? Que ele tem clareza nas declarações de vontade entre as partes, no que eu vou entregar, no que eu estou pensando. Então, o exemplo que eu queria trazer para vocês é esse. Do Netflix, ali está o link para vocês entrarem nos termos de uso do Netflix. Por que eu trago esse exemplo? Porque é uma sistemática complexa. Fazer o que o Netflix faz não é simples, porque envolve como que eu vou pagar todos os autores que estão disponibilizando o conteúdo deles na minha plataforma. Como que eu vou remunerá-los, se não através de contratos que a Netflix faz com os autores ou as entidades que os representam, né? Ou diretamente com o ECAD, e a gente fala mundial, né? A gente não está falando aqui de contratos locais. E, de outro lado, eu tenho a relação da Netflix com o consumidor final. E os cuidados que a Netflix tem que ter, que ela é obrigada a ter. E a gente vê isso de uma forma muito leve, nos termos dos contratos que ele celebra. E, para isso, ninguém imagina. Todo mundo acha, não, o Netflix é um streaming de conteúdo, licencia, transfere. Vocês iriam imaginar que a Netflix tem 1.228 pedidos internacionais de patente? Mas Netflix desenvolve tecnologia? Mas como? Ela só disponibiliza direito autoral? Não. Vou dar uma patente deles. Quando eu estou assistindo os meus programas Netflix e baixa a qualidade da imagem, mas não tranca. Quem não detém essa tecnologia, que é uma patente da Netflix, interrompe o programa. Por quê? Porque tu tem uma qualidade X de entrega de imagem, isso não tem a capacidade de adaptar a entrega da imagem via técnica, via patente, que soluciona o problema técnico. O que acontece quando a tua internet oscila, que a internet oscila muito, né? Nem sempre ela trava, ela oscila. Então, nesses casos de oscilação de internet, não interrompe o programa da Netflix. Tu continua assistindo. O que isso faz? Que tu te mantenha assistindo. Ao invés de você dizer assim, mas que porcaria, vou desligar esse troço aqui e vou fazer outra coisa. Tu parou de consumir. Então, a tecnologia soluciona o problema técnico da Netflix, que vai muito além do que ela faz, que é intermediar uma entrega de conteúdo. Então, como é que é a ilha de exclusividade da Netflix? É desse tamanho. Ela não é uma ilhinha desse tamanho aqui. Então, os players que entram no mercado, Disney Plus, outros canais de streaming, eles têm que desviar dessas ilhas ou negociar com essas ilhas. Aqui está o contrato, eu não vou ter tempo de falar tudo, porque eu quero entrar numa conclusão que é importantíssima ali que eu trago. Mas se a gente for ver assim, dentro de termos simples, acessíveis, que qualquer leigo vai entender, eu tenho vários conceitos jurídicos, vocês vão ter, é enviado esse material para todo mundo, né? Então vocês vão ter, leiam com calma as partes que eu negritei,
do termo de uso do Netflix. Está lá todos os conceitos que a gente está falando aqui. E esse é o preâmbulo. Quando a gente lê o preâmbulo, é algo fabuloso de entender como a Netflix delimita claramente e se protege também. E aí depois a gente vai indo para as cláusulas. Eu fiz algumas observações aqui nas cláusulas, valores de assinatura poderão ser revisados periodicamente para melhor adequação ao contínuo aprimoramento do nosso serviço. Pô, assim, encarecer demais o meu custo aqui com licenciamento, direito autoral, como é que eu vou repassar se eu for prever um contrato baseado em GPM só? Não posso, né? Eu vou ter que prever a minha liberdade total. Eu, Netflix, eu sei que o futuro é incerto. Eu tenho que transmitir isso no meu contrato. Então, eu avisei 30 dias antes, azar o teu consumidor, te adequa, eu vou poder aumentar. E assim vai indo, tá? Exclusão, e aí a proteção de direitos autorais, né? Que a Netflix se obriga também frente aos titulares de direitos, aos quais ela está licenciando e possibilitando transmitir esse conteúdo. Destina-se exclusivamente para uso pessoal e não comercial. É um direito limitado, não exclusivo e intransferível. Então, quem assina, só tu pode estar utilizando. E concorda em não utilizar o serviço em emissões públicas. Isso tudo a gente vê em contratos tradicionais de licenciamento de direitos autorais. Está aqui também. Ah, mas ele é digital, no ambiente digital, licenciamento, ele é via streaming, é outra tecnologia. Mas a lógica, ela permanece, né? Metaverso, eu poderia ficar aqui falando com vocês. Eu acho sensacional essa patente, que ela indica os rumos, e coincidentemente eu e a professora Cone estavam falando sobre um assunto ali que tem a ver com isso. Estou com óculos, olhei para esse lado. Computou lá que o que eu vi dentro do metaverso era um cartaz do anunciante X. Está computando. O óculos verifica o meu olhar e, com base nele, captura o dado. Como que o Facebook vai monetizar o metaverso? Está aí. Uma das formas de monetização, quando a gente está falando, termo atual, né, termo presente. Cara, eu vou fornecer um ambiente que eu tenho certeza que X milhões de pessoas vão olhar. Por quê? Porque eles estão usando óculos que têm a capacidade de captar o movimento dos olhos. E eu vou te dizer por quanto tempo que eles estão olhando para aquele lugar. E eu vou te vender esse espaço com base em dados. Em dados. Que tem base em tecnologia. Então, vamos deixar de ser ingênuo, né? A gente tem que começar a entender a lógica, entende a lógica, o direito vem e a gente vai entender como ele vai ser aplicado. Então, sobre as conclusões, esse é o texto do professor Denis que eu comentei. Estou quase acabando. Espero que eu termine antes da minha garganta terminar. Vamos lá. Então, é corrente na prática concorrencial que nenhum rol, por mais exaustivo e detalhista que seja, pode prever todos os fatos que, em face dessas situações econômicas concretas, transforma o tipo abusivo em lícito. Nenhuma ou quase nenhuma prática é abusiva por si mesma, independentemente das situações concretas. Então, eu vou ter que analisar o ambiente negocial, eu vou ter que analisar qual é o tipo de contrato que eu estou firmando. E aqui 2 exemplos finais, 2 livros que eu adoro, um mais jurídico e o outro mais de business, né? O Economic Structure of Intellectual Property Law, do Richard Posner e do William Lentz. Richard Posner é um baita jurista, juiz dos Estados Unidos, e o William Lentz é um professor lá. E aqui eu tenho, do outro lado, o ex-presidente, vice-presidente de propriedade intelectual da IBM, que foi contratado pela Microsoft para fazer o que ele fez na IBM, ele fazia na Microsoft. Estamos falando década de 90, que o Marshall Phelps foi contratado pela Microsoft para o que ele fez durante 28 anos de carreira na IBM, que foi transformar tudo que a IBM tinha de patrimônio intangível em um programa de licenciamento. A IBM tinha 0 de licença, não recebia nada em licença. Marshall Phelps foi lá e disse o seguinte: vamos mudar isso aqui. Tudo na IBM está à venda. Começou da premissa. A questão é quanto. Então, vamos definir valor. Começou a licenciar para concorrente, para não concorrente e tal. Ele entregou para a IBM uma máquina de lucro de mais de 2 bilhões de dólares por ano em licenciamento, contratos, né? Então, quando a gente fala de contrato em entorno digital, só vamos diminuir a proporção de rentabilidade. Mas nós vamos entender o quão importante é saber usar os ativos intangíveis. Se eu não sei usar,
Eu faço uma analogia assim, ó, que acho que todo mundo grava. Eu vou sempre de carro para o meu trabalho, fico 10 horas lá. Meu carro fica estacionado 10 horas. Eu não poderia estar ali alugando para alguém fazer Uber com o meu carro? Então, ele é um custo, ele é uma comodidade, mas poderia se transformar facilmente. O mesmo bem, o mesmo custo que eu tenho, se transformar numa máquina de lucro. É a mesma coisa quando a gente fala de propriedade intelectual e a questão contratual envolvida nela. Aqui eu trago algumas reflexões deles, não tenho mais tempo, eu não vou mais além, porque senão nós vamos ficar muito tempo aí. Quem não está vendo ali, mas ali no fundinho ali eu estou fazendo uma maquiagem ali, né? Uma pequena montagem, tentando ser um Obi-Wan Kenobi, né? Esse é meu sonho, né? A realidade é que eu estou muito aquém disso, mas que a força esteja com todo mundo na hora que a gente for elaborar contratos, for pensar, a primeira coisa a ser pensada é a questão do acordo de vontades. Com quem eu estou negociando, o que eu estou negociando, o que eu estou entendendo mesmo, para que a gente possa aí, com maior tranquilidade, viver nesse ambiente que é muito bom da negociação, da transferência de conhecimento, de uma forma segura, consciente, e que possa valer para o futuro, dentro do ambiente que o futuro é incerto, né? Mas a cláusula, ela vai prever, pelo menos, a incerteza do futuro, qual o rumo que a gente vai tomar de interpretação de um contrato. Era isso, desculpe que eu passar o tempo aí, passamos do meio-dia, e fico à disposição para as perguntas. Professor Milton, já vou me posicionar aqui para alguém tirar uma foto já, nossa, aqui, aproveitando e fazendo um comentário. Olha, quem me conhece sabe que eu sou muito brincalhona, mas eu vou contar um fato verdadeiro que vai justificar a aula do professor Milton, sobre a importância do preâmbulo, tá? Uma amiga minha me contou ontem que ela foi encontrar um crush, né? E o crush tinha dito para ela que tinha uma namorada, mas ela não acreditou, não leu o preâmbulo das conversas dele. E foi ontem encontrar o crush e foi toda arrumada, perfumada, achando que né? Chegou lá porque ele estava com a namorada. Ele quis apresentar a namorada para ela. Então, tem que ler os preâmbulos. Essa é a importância de ler o preâmbulo, inclusive, na vida, né? Mas não é só na vida. Agora, comentando até o preâmbulo, é tão importante, por exemplo, essa cláusula de preâmbulo do Netflix, ela tem uma incidência, inclusive, do ponto de vista tributário. Uber, se nós tivermos lá serviço de interconexão de pessoas via internet, é uma alíquota tributária. Se eu tiver lá serviço de transporte, que é o que todo mundo vai, a princípio, imaginar, mas não é bem assim, eu tenho uma outra incidência tributária. Eu mudo o modelo de negócio do sujeito. Então, um negócio virtual, esses preâmbulos, tem que reforçar, Milton, desculpa, né? É muito importante, porque muda o modelo de negócio. Se muda o modelo de negócio, muda a incidência tributária. Tá? Bom, a gente tem umas perguntas aqui hoje, vamos usar ainda o sistema, amanhã vocês vão ter que aparecer com as carinhas, não vai ter jeito, tá bom? Milton, está com você aí para responder. Bom, vamos lá então. Como você percebe os smart contracts na realidade dos contratos que envolvem propriedade intelectual? É possível garantir a segurança das propriedades intelectuais no ambiente digital por meio de contratos simplificados? Eu acredito que sim. Eu acho que não muda nada do ponto de vista de acordo de vontades, a não ser a facilitação que é o smart contract. Ele traz até mais segurança dependendo do que nós estamos falando de smart contract. Não sei se eu respondi, mas a pergunta é muito direta, então eu acredito que sim, né? Percebo de uma forma extremamente positiva. Eu acho que vem a contribuir. E sim, a segurança da API no ambiente digital é perfeitamente passível de garantir, coisa que a gente não tinha no passado, usando essas tecnologias, seja que eu peço desculpa também, assim como a professora Luciana, né, eu não sou um expert em non-fungible tokens e as possibilidades que os non-fungible tokens têm, os NFTs, mas que eles são únicos, a gente sabe, tecnicamente comprovados que são únicos, então eu tenho algo único, comprovadamente único, que eu leve para lá um conteúdo original,
É diferente de eu ter algo único que eu leve para lá para um conteúdo não original. Então, vamos só estabelecer as diferenças, né? Onde é que entra a propriedade intelectual, onde é que sai. Mas, sim, então, dentro dessa lógica, né, de segurança jurídica, é perfeitamente possível via sistema de blockchain também. A outra pergunta, existe alguma base de busca, além da base de contratos do NPI, em que se possa buscar por contratos de cessão em uma determinada área? Sim, existem. Grandes, eu não vou dizer livros, mas instituições, elas fazem uma compilação internacional sobre áreas específicas e como os contratos se dão nessas áreas. Essas fontes são meio carinhas, tá? Sendo bem sincero, né? Não é fácil comprar, porque eles lançam, por exemplo, na área de biotecnologia, a gente estava precisando lá no escritório, custava mais de $3.000 eu ter uma fonte atualizada das lógicas dos contratos de licença na área de biotech. É caro, né, ter essas bases disponíveis. Agora, eu posso fazer esses filtros nas bases públicas? Claro que posso, né? Eu, particularmente, eu conheço com base pública acessível, brasileira, o banco de dados do NPI. Essa não tem erro, porque é formal, tudo é apresentado lá, né? Então, eu tenho claramente o que está sendo licenciado, em que área e qual a base da licença de uma forma simplificada. Isso o NPI não tinha no passado. Isso é uma coisa, não vou falar, a gente se perde no tempo, né? Mas eu imagino que de 10 anos para cá, ou menos de 10 anos para cá, que passou a disponibilizar via online a base de contratos com todos esses dados. Então, assim, é uma matéria riquíssima. Eu usei no meu parecer isso, foi para mim a salvação, né? Para estabelecer um critério dentro daquela área técnica específica, né? No caso, era a área de artigo do vestuário. Então, sim, existem outras áreas, mas outras bases de dados. Eu não sei como é que é a estadunidense. Confesso que eu não sei se existe ou não existe e qual é o nível de detalhamento que tem. Das bases públicas, né? Mas base paga está cheia, né? Se quiser adquirir, vai conseguir encontrar da área específica que está procurando. Então, não sei quem está perguntando qual o nome da plataforma de contrato segredo industrial usando blockchain. O que eu trouxe foi o creme de la creme, né? Foi um baita de um estudante ali de mestrado que criou, né, essa sistemática, defendeu a dissertação dele agora em julho, e ele já tem desenvolvido o programa para colocar no ar. Ele já está com, digamos, o MVP. Ele ainda não está no ar. Até onde eu sei, ainda não está no ar. Então, essa base ainda não existe do ponto de vista prático, né? Para ser feito esses contratos. Então, desculpe se eu não fui claro ali, mas é algo bem recente, né? Deve estar em breve, né? A intenção, tanto é que ele usou muito o co-orientador da área de programação de software dele, foi justamente para tornar factível o programa o quanto antes para ser disponibilizado. Então, ele já tem o MVP, que é um dos objetivos do IFRS dentro do ambiente do mestrado profissional deles, né? Do Profinit. Como proteger informações no ambiente digital que são temporárias e dinâmicas? Pergunta frequente dos professores da UFF, o Ronald Chaves. Como proteger informações no ambiente digital que são temporárias e dinâmicas? É um desafio. Não sei se eu tenho a resposta, não. Eu não sei. Na verdade, sem criar rotina, eu não tenho como proteger. Quando eu trabalho com informações que são temporárias e dinâmicas, eu tenho que ter rotina de proteção, né? Ela tem que entrar num fluxo. Eu tenho que trabalhar daí, como a gente fala, né, o pessoal do direito da área empresarial fala, né? Se eu não tenho claramente a rotina no fluxo desenhada, olha, eu criei um novo conteúdo, eu tenho informação nesse ambiente digital, que ela é temporária e dinâmica, que ela tem um período de vigência e ela vai ser obsoleta, vai sair fora depois, eu tenho que ter esse fluxo prevendo a proteção dela com um formato específico, né? Eu vou ter que resguardar. Mas isso acaba encarecendo? Não, depende, né? Tem sistemas que possibilitam uma proteção não tão boa, mas é uma proteção que é o Autora, né? Se a gente for falar da LD Soft, tem vários aí que permitem, né, certas proteções que são rápidas, temporárias e que vão ter esse tratamento. Eu não sei se a pergunta ia nesse sentido, Ronald, mas
na verdade, eu tenho que ir registrando no tempo, né, esse tipo de informação para que eu possa ter algum tipo de proteção futura, né, quanto à questão de violação, uso indevido dessa informação que é disponibilizada. Só uma contribuição rápida. Está funcionando? Alô, alô? Tá, né? É rápida, porque uma vez eu estava assistindo uma palestra lá na SPM de uma executiva do Grupo Globo, né? Lá da Rede Globo, e a gente perguntou sobre isso, assim, sobre essa questão, que, enfim, é uma produção, uma né? Produção de conteúdos digitais, de audiovisual e tal. E eles falaram que eles têm um sistema de algoritmos que faz uma varredura na internet. Então, eles têm um monitoramento, né? Porque vários canais, vários youtubers começaram a comentar produções de conteúdos que passam na Globo. E monetizando, né? Isso, o canal vai criando inscritos, é alguém que fala de novelas da Globo, que fala de fofocas dos artistas, enfim, uma série de coisas. E aí eles, num primeiro momento, eles, enfim, no começo não tinha como controlar, ficava assim meio terra de ninguém, não tinha esse avanço para isso, mas já tem, agora eu não lembro exatamente qual o sistema, o nome, mas é um sistema de algoritmos que faz uma varredura e monitoramento dos conteúdos produzidos pela emissora. E aí eles bloqueavam, né? Na medida que identificava, já bloqueava, já informava quem estava lá usando o conteúdo, mas depois de um tempo eles começaram a descobrir também aquilo que você tinha falado, né? Que era vantagem também, os conteúdos deles serem comentados e eles não cobrarem por isso. Então, assim, por um lado, em alguns casos, valia a pena bloquear, em outros eles perceberam que tinham canais que tinham um número de inscritos tão elevados que eles não cobravam mais, permitiam o uso dos conteúdos e isso aumentava a audiência para o próprio canal, né? Essas coisas do equilíbrio entre proteção e acesso. Então, perfeito. Muito obrigado, professora Luciana. Obrigado, mais uma vez, né? Estamos aqui sempre aprendendo, né? Agora já sei mais uma... Era isso? De perguntas? Ah, tá. Não, obrigado. A professora Luciana agora já tem mais uma novidade. Mais uma vez, obrigado, então, professora Cone. Então, devolvo. Nós é que agradecemos e justamente amanhã, para a gente ter essa interação melhor, essa compreensão, que a gente vai fazer as letras A, as B, Cs aparecerem com seus rostinhos e fazer as perguntas. Agradeço demais a professora Luciana, a multidisciplinariedade dos conhecimentos aqui para nós. Agradeço demais ao meu querido amigo Milton, que foi da minha banca, me torturou na minha banca de doutorado, tá? Um beijo a todos. Em suas 39 primeiras edições, nosso congresso foi presencial, com grande sucesso. Veio a pandemia. O desafio de realizá-lo à distância mostrou-se oportunidade. Aprendemos a tirar partido da internet e repetimos o sucesso. Agora, para nossa imensa alegria, o pior da pandemia parece ter passado. Assim, podemos voltar a nos encontrar. E vamos comemorar isso no maior centro de negócios da América Latina, na cidade de São Paulo. De dura poesia concreta e discreta beleza. Do ano que se comemora o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Frente a acontecimentos recentes no mundo das artes, como os NFTs, e frente à perspectiva de realidade virtual e a realidade aumentada virem a fundar uma nova internet, certamente teremos muito o que discutir. Como sempre, vamos tratar de todas as novidades no campo da propriedade industrial, pois sabemos que marcas, patentes e desenhos industriais ocupam lugar de destaque no mundo em transformação.
e vamos festejar a possibilidade de voltarmos a nos ver frente a frente. Depois da experiência remota bem-sucedida, quem, por qualquer motivo, não puder estar em São Paulo, não ficará excluído de nosso congresso e poderá interagir com os presentes. Todos poderão assistir a todas as sessões simultâneas no momento que convier, pois o Congresso Internacional da BPI de 2022 será híbrido, como os novos tempos estão a permitir. E todas as sessões ficarão disponíveis na internet como desejam os nossos associados. É um novo desafio, mas estamos confiantes no sucesso. Afinal, São Paulo sempre foi palco de imensos desafios, da expansão de nosso território à independência, do sucesso de nossa indústria à grande revolução verde que impulsiona o Brasil e da afirmação de nossa cultura e nossas artes. A fronteira agora é no universo virtual e no ambiente de negócios que nele se constrói, totalmente dependente da melhor regulação possível da propriedade intelectual. Se preparem para as discussões instigantes do Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Será uma grande confraternização. Não perca!